O exemplo clássico é a Inglaterra. Então, o povo vota, forma o parlamento. O parlamento escolhe o primeiro-ministro, que é chefe do ministério, que é o executivo. Então, o legislativo, que é o parlamento, forma o executivo. O legislativo forma o executivo. No Brasil, ao contrário. No Brasil, é o executivo que forma o legislativo. Mas como? É agora que eu vou te mostrar com esse esquema aqui, ó. Vamos comparando. Olha para cá, ó. Na Inglaterra, o povo vota, escolhe o parlamento, que é o legislativo, como eu disse, escolhe por meio do voto. O parlamento vota, escolhe no primeiro-ministro, que forma o ministério, ambos formam o executivo. Então, o legislativo acaba formando o executivo, como eu disse a vocês. O primeiro-ministro, ele é chefe de governo. Ele governa. A rainha, hoje, Elizabeth II, ela é chefe de Estado, ela não é chefe de governo. Ok? Perfeito? Legal. Ela representa o Estado, ela não governa o Estado. Que fique bem claro isso. Dom Pedro, no Brasil Império. Dom Pedro nomeia o primeiro-ministro, que forma o ministério ou gabinete, que é a mesma coisa. Esse é o executivo. Belezinha? O povo vota no parlamento, que é o legislativo. Aqui tem uma coisa. Quando esse ministério assume o poder, digamos que o ministério anterior fosse liberal, agora vai ser conservador. Assim Dom Pedro quis. Ele tem esse poder porque ele é o moderador de desfazer o ministério. Então ele forma um ministério conservador, que foi o que aconteceu em 42, que levou às revoltas liberais. Automaticamente os conservadores, eles vão tirar dos cargos de governo de todas as províncias aqueles que não eram confiáveis, de delegados, a secretários, presidente de província, que vocês puderem imaginar, tá? Para quê? Para colocar pessoas da sua confiança. Até hoje, quando nós temos eleições para prefeito, para governador, eles fazem isso, tiram todos que não é de confiança, colocam os seus. É chamado de derrubada, isso vem desde essa época. Qual a função? São justamente essas pessoas que foram colocadas dentro das províncias e dentro dos municípios, tá, pessoal, de cada província, são elas que vão manipular as eleições, chamadas eleições do cacete, eleições violentas. Violentas porque elas eram violentas fisicamente e porque eram cobrados também aqui favores, para que esse voto do povo, que está aí entre aspas, chegue aqui um voto controlado, que vai lembrar o futuro voto de Cabresto lá do Brasil República, oligárquico, entendeu? Que ainda não chegou, beleza? Então nós temos as derrubadas, colocam pessoas chaves dentro dos municípios. Elas manipulam as eleições para que o povo vote e forme um parlamento da forma que o ministério queira, ou seja, com pessoas do mesmo partido. Daí o parlamento, ele é formado por parlamentares, deputados ou senadores e senadores, como queiram, mas do mesmo partido do ministério, aqui do ministério, que no caso do nosso exemplo é conservador. Deu para entender? Beleza? É assim, através da corrupção e do controle, da manipulação do voto, esse povo forma um parlamento que tem o mesmo partido do ministério. Então eles vão se entender. Caso isso não consiga acontecer, Dom Pedro tem o poder moderador. Ele pode dissolver o ministério e ele pode dissolver o parlamento. E ele fez isso. Ele dissolveu o ministério e refez 36 vezes. E somente uma vez houve um ministério das conciliações que também não deu certo. Legal?